Deus nunca havia abandonado ninguém. A única pessoa que Deus abandonou foi o seu próprio filho. Você entende isso, irmão? Eu não. Eu não entendo. Como compreender que ele abandonou o seu próprio filho? Segunda proposição, de quem? De quem é esse pecado que ele foi feito e pelo qual foi abandonado? Escute isso. Essa segunda proposição. De quem é esse pecado, esses pecados, do qual ele foi feito e pelos quais ele foi abandonado? Os nossos. Nele não havia pecado, mas nele havia os nossos pecados. Consegue ver isso? Ele não conheceu pecado, mas sobre ele estavam os nossos pecados. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Há um valor infinito nesse texto aqui de 2 Coríntios 5, 21. Um valor infinito nessa frase. Deus meu, por que me abandonaste? Há um valor infinito. Há um valor infinito em saber que ele estava no madeiro carregando não o peso da cruz, mas o peso dos nossos pecados. Você consegue ver isso? Então, como nós podemos aprofundar nesse valor infinito? Se o resultado deste valor infinito é emoldurado com o misterioso silêncio de Deus, podemos ver aqui três coisas. Quando olhamos para esses três textos, de Mateus, de Coríntios, 2 Coríntios e de 1 Pedro, nós podemos ver três coisas. O pecado no seu resultado final. Segundo, o sofrimento em sua maior profundidade. E o silêncio no inexplicável, ou na inexplicável agonia da cruz. Então, três coisas nós vemos aqui, ali no Calvário. O pecado, no seu resultado final. O sofrimento em todas as suas profundezas. E o silêncio no inexplicável mistério da agonia do Calvário. Três coisas nós podemos encontrar ali no nosso Senhor Jesus na cruz. E pensar, irmãos, que ele fez tudo isso para que nós estivéssemos aqui hoje, cheios de alegria, cheios de paz, cheios de certeza. O mundo está em turbulência, em convulsão, em confusão, em desespero. Mas existe em toda esta terra um povo que não tem por que se desesperar, não tem por que se debater, não tem por que desistir. Como explica isso, irmãos? A nossa explicação não está nos noticiários. As nossas razões, as nossas causas, tudo nós só podemos explicar na luz do Calvário. Porque ele sofreu as consequências final do nosso pecado. Ele experimentou a dor mais profunda do sofrimento. Ele sentiu a agonia do silêncio de Deus quando ele clamava, quando ele gritava: Deus meu, por quê? Por que me desamparastes? Terceira proposição aqui que eu quero mostrar para vocês. Por favor. Nessa terceira proposição, eu quero mostrar aqui três aspectos do clamor do nosso Senhor Jesus. É o clamor de alguém que experimentou as consequências do pecado. Eu vou explicar isso. Segundo, é o clamor de alguém que penetrou nas profundezas do sofrimento. E por último, é o clamor de alguém submerso no silêncio de Deus. Essa é a dor mais profunda. Amados irmãos e irmãs, esperem. Aqui nós vemos algo. Escute. O pecado na sua origem, lá no Jardim do Éden. O que foi o pecado na sua origem? A desobediência. Rebelião. Agora, qual é o pecado? Ou qual é
o final do pecado? Qual é o resultado final do pecado? Ser abandonado por Deus. O texto grego dessa Pecado é desobedecer a Deus. Mas por que nós desobedecemos a Deus? Que a gente não crê em Deus. O que aconteceu com Adão e Eva é que eles não acreditavam em Deus. Eles sabiam da existência, mas não acreditavam. Quando Deus falou para não fazer aquilo, comer da árvore, e eles não acreditaram, desobedeceram. Qual que é a consequência? Não ter Deus. Não ter Deus é estar no inferno. Esse silêncio de Deus é o inferno, é a ausência de Deus. E o Filho dele passou por isso por nós, que ele carregou os nossos pecados. Quem sente na profundeza do ser, do coração, que a gente está repetindo aqui, nasce de novo. Quem tem o discernimento do que está sendo dito, nasce de novo. E se nasceu de novo, nasce de novo. Mas se nasceu de novo, se você é filho de Deus, se o seu espírito foi vivificado, então nós temos que nos aquebrantar. Porque todo dia, por essa carne contaminada, nós vamos estar pecando. São os pecados. Mesmo sendo filho de Deus. Aí, através do Espírito Santo, nós vamos ser educados para ser imagem e semelhança de Cristo. Que é o melhor amor. E a partir da mente de Cristo em nós, guiados pelo Espírito Santo, que nós vamos amar os afetos do mundo. Quando, onde, como, tudo guiado por ele. E falar é fácil, pôr em prática é muito difícil. Mas esse é o processo de santificação, de purificação, de metanoia, metamorfose, enfim, o processo do cristianismo, que é limpar-nos da contaminação carnal, egocêntrica, da nossa vida centralizada no eu. É isso que nós precisamos fazer na vida espiritual. Para quem não tem vida espiritual, não tem a menor chance. a frase, Deus meu, por que me abandonaste? Abandonaste ali não está em conformidade com o texto original. No texto original, o vocábulo ali implica que Deus meu, por que me abandonastes por completo? Por que me abandonastes totalmente? Totalmente abandonado. Completamente abandonado. Essa é a ideia. Então, pergunto para vocês: se o pecado na sua fase inicial é a desobediência, é a rebelião, qual é o resultado final da consequência do pecado? Ser abandonado por Deus. Sabe qual é a definição do inferno? É o abandono total de Deus. Lá no inferno, todos os homens, todos aqueles que estiverem no inferno, estarão totalmente abandonados por Deus. O inferno é ser totalmente abandonado por Deus. Então, quando ele está aqui dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava sentindo aquilo que você e eu nunca sentiremos. Ele estava sentindo o estado final
da consequência do pecado, que é ser abandonado